Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Enquanto o Brasil compra briga com a Espanha e o mundo na pessoa de Alexandre de Moraes, enquanto os hospitais estão caindo aos pedaços, a educação, veja, faça uma rápida pesquisa para você ver como que estão as universidades federais do nosso país. É uma vergonha de um governo que defende tanto a educação, que defende tanto a saúde, e nós vimos agora o fim, o ápice do governo Lula. Para tentar frear a Janja, a primeira dama do Lula, o governo federal teve que definir regras para as viagens de Janja com divulgação de agendas e gastos. Na última viagem de Janja, ela gastou R$240 mil, gente. R$240 mil, e isso deixou jornalistas sem fala. E eu quero mostrar para vocês. A viagem dela foi em fevereiro, mas em março ela fez outra viagem e gastou mais de R$60 mil. Em abril ela já fez outra viagem e já gastou mais de R$100 mil. Enquanto hospitais, escolas, creches, enquanto tudo está caindo aos pedaços, a primeira-dama, em uma outra entrevista, ela disse que está pouco se lixando com o povo brasileiro. Mas aí o céu é o limite, Mônica, porque dentro desse raciocínio, então uma primeira-dama pode viajar e gastar, sei lá, R$15 milhões numa semana na Europa? Não tem que ter um limite, não tem que ter que a gente vai ter que criar um TCU para a primeira-dama? TCU-PD? A Janja gastou R$260 mil, são números oficiais, tá? Números públicos, estão lá na página do governo, nas páginas do governo. R$260 mil em uma viagem à Itália. Ela viajou acompanhada de uma comitiva de 12 pessoas. Não é que ela estava na comitiva do presidente junto a outras 11 pessoas. São 12 pessoas que faziam parte da comitiva da Rosângela, da primeira-dama. Se não tem ilegalidade aí, no mínimo, dá para questionar a moralidade de um negócio desses. Se a gente questionava a moralidade de a primeira-dama Michele viajar acompanhada do cabeleireiro, por que não questionaríamos uma viagem da primeira-dama que não tem cargo público, acompanhada de 12 pessoas, custando R$260 mil aos cofres públicos, né? E aí, pessoal, algumas pessoas ainda insistem em dizer e defender o governo Lula a todo e qualquer custo. A idade mínima para a aposentadoria já vai subir outra vez, Lula já está impondo outros tipos de tributação para as pessoas. Então, o Lula, se ele tiver mais um governo, ele acaba com um país, gente. Isso deve ser propagado. As pessoas têm que alertar as outras pessoas. Isso é inacreditável. Isso deixa a gente perplexo com o que está acontecendo no nosso país. São taxas, taxas e mais taxas. O preço das coisas subindo. Supermercado trancando o café para que não sejam furtados. O leite nas alturas. Os ovos lá nas alturas. Até quando a gente vai aguentar esse governo? Se Lula ganhar o ano que vem, nós estamos perdidos. E quando eu digo ganhar, porque ele ganhou na última eleição, e vocês sabem de que forma, Vocês sabem de que forma. Se ele ganhar nas próximas eleições, nós estamos perdidos. Se nós não colocarmos deputados e senadores alinhados com a direita, com o conservadorismo, com os direitos das pessoas, principalmente, gente, com o ser humano. Que pessoa hoje que consegue sustentar uma casa, que consegue ter uma vida digna com R$1.500? Isso é inadmissível. Isso não dá para ter ideia. Enquanto eles defendem pronomes neutros, enquanto eles defendem aborto e outras coisas, o país está caindo aos pedaços. Foi feita uma pesquisa onde quase 76% das pessoas que financiaram o Minha Casa Minha Vida estão devolvendo porque não conseguiram pagar. 85% das pessoas que financiaram um carro novo, naquela época que o governo fez aquela barricada, aquele auê, tirando o IPI, tirando aquelas coiseiras todas para que as pessoas comprassem, estão devolvendo porque não estão dando conta de pagar.
Ou a pessoa come, ou a pessoa se alimenta, ou ela paga moradia, ou ela não tem mais nada. Não tem como pagar um carro numa parcela de R$ 800 e pagar 800, R$ 1.500, R$ 2.000 em São Paulo de moradia e ainda ter dinheiro para poder, né, se alimentar. Então, se Lula tiver mais um governo, ele acaba com o nosso país, e as pessoas de esquerda estão defendendo, estão fingindo que nada está acontecendo, e tudo isso, né, esses dias para trás foram na Paulista entrevistar as pessoas que apoiaram o governo Lula, elas gaguejam, né, tirando os fanáticos, eles gaguejam porque eles tentam voltar atrás, querem voltar atrás e não conseguem. A vergonha não deixa. E nisso, gasolina nas alturas, alimentos nas alturas, o preço, né, dos imóveis nas alturas, não há quem aguente. A Advocacia Geral da União teve que entrar em cena, né, em um parecer que oficializa a estrutura do Palácio do Planalto para bancar as atividades da primeira-dama. O texto define regras de publicidade e transparência, tanto no dia a dia quanto nos gastos e viagens internacionais de Janja da Silva. Há uma ressalva, porém, de que informações relativas à intimidade e segurança não serão divulgadas. Agora nós chegamos ao ápice do absurdo, quando eles questionavam Bolsonaro de comer pastel na rua lá em Nova York, pastel lá em Nova York, pizza em Nova York, de Bolsonaro e nos hotéis assim, dado ao cargo em que ele está, né, é a pessoa mais importante do país, é o presidente do país. Bolsonaro ir numas kitnet, numas pousadas para economizar dinheiro, e aí a gente vê Lula com relógio de R$ 200 mil, Janja gastando R$ 240 mil em uma única viagem, e ela ainda tirando sarro do povo brasileiro, enquanto pessoas estão morrendo na fila do SUS, que é tão defendido pelos blogueiros de plantão da Globo, não é? Enquanto pessoas estão esperando há 5, 6, 7 anos por uma cirurgia na fila do SUS. Como que as pessoas esquecem esquerda ou direita? Como que as pessoas conseguem defender? E aí, o dia que o Bolsonaro foi internado, ele saiu de UPA. Ele saiu de uma UPA, né? Foi para um hospital e ali teve os tratamentos. Depois ele foi para um outro hospital e depois ele foi para Brasília. E nesse meio caminho ele pegou uma ambulância pública. E aí o que teve de gente falando do Bolsonaro, que o SUS é para todos, e olha, falando do SUS, mas andando de SUS, usando o SUS, mas é para isso mesmo. Então vocês verem a diferença. E o Lula passou mal dias atrás, ele estava lá no Albert Einstein, um dos hospitais mais renomados do nosso país. Se não for o mais renomado do país, um dos mais caros também. Estava lá no Albert Einstein, não estava lá no Hospital do Coração, não sei aonde, não estava no hospital. Não, ele estava no Albert Einstein. E as pessoas ainda insistem em defender Lula da Silva. É inegociável.